Fala galera, Bruce aqui. Existe um momento na jornada financeira de cada pessoa onde tudo muda de verdade. Um dia você está olhando sua conta de investimentos achando que mal está saindo do lugar. E de repente você acorda e percebe que seu dinheiro está ganhando mais dinheiro do que muita gente ganha trabalhando o mês inteiro. Não é mágica, é matemática pura. E existem 3 marcos específicos de patrimônio onde essa transformação acontece de forma tão dramática que sua construção de riqueza entra em modo turbo. Eu sou o Bruce e passo um tempo até constrangedor pensando sobre juros compostos e por que a maioria das pessoas parece nunca conseguir se libertar do ciclo de viver de salário em salário. Se você está cansado de ver suas economias crescerem na velocidade de uma tartaruga subindo montanha e realmente quer entender quando seu patrimônio começa a trabalhar mais do que você trabalha, fica comigo até o final. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Deixa o like se essa informação for útil para você finalmente ver luz no fim do túnel financeiro. E antes de começar, escreve nos comentários: eu tenho a mente milionária. Vai lá, declare isso agora. Porque quando você declara publicamente, você começa a acreditar de verdade. Você está dizendo para o universo e para você mesmo que está pronto para pensar diferente da massa. Então pausa o vídeo, desce aí, escreve, bora lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pensa em construir riqueza, o que vem na sua cabeça? Talvez você imagine um cara de terno fazendo negócios complicados. Ou alguém que herdou fortuna da família. Mas aqui vai algo que pode te surpreender. As pessoas que realmente constroem patrimônio substancial não são necessariamente aquelas que ganham mais dinheiro ou que correm os maiores riscos. São aquelas que entendem algo que parece simples demais para ser verdade. Seu patrimônio não cresce em linha reta. Ele cresce como bola de neve descendo montanha. Começa devagar, depois acelera, até virar força imparável. E existem 3 pontos específicos nessa montanha onde a bola de neve ganhou tanta velocidade que tudo muda. Esses não são números aleatórios, tirados do nada. São limiares matematicamente comprovados onde os juros compostos deixam de ser teóricos e começam a ser transformadores. O primeiro ponto de virada acontece em R$500 mil. O segundo acontece em aproximadamente R$3,5 milhões de reais. E o terceiro marco, que transforma completamente sua relação com o dinheiro, acontece em R$5 milhões de reais. Mas aqui está o fascinante sobre esses números. A maioria das pessoas pensa que chegar em 500 mil significa que você está 10% do caminho para virar milionário. Estão completamente erradas. E esse mal entendido é exatamente porque tanta gente desiste antes de ver a mágica real acontecer. Deixa eu te mostrar como a maioria pensa que construção de riqueza. Imagina que é processo perfeitamente previsível, onde cada real que você guarda te deixa exatamente R$1 mais perto do objetivo. Guardou 10 mil, tá 10 mil mais perto. Guardou 50 mil, tá 50 mil mais perto. Faz sentido total, né? Exceto que é completamente ao contrário de como o dinheiro realmente funciona quando você investe corretamente. A realidade é muito mais encorajadora do que a maioria percebe, mas requer paciência, que nossa cultura de gratificação instantânea não celebra exatamente. A gente vive num mundo onde você pode pedir comida e chegar em 30 minutos, assistir qualquer filme em 3 segundos, comprar praticamente qualquer coisa com um clique. A ideia de esperar décadas por qualquer coisa parece absolutamente absurda para a maioria. Mas aqui está a diferença entre pessoas que constroem riqueza e pessoas que passam vida inteira se perguntando por que não conseguem progredir financeiramente. Dinheiro não fica parado sem fazer nada. Quando você investe corretamente, ele começa a trabalhar para você, ganhando retornos. E então, esses retornos começam a gerar seus próprios retornos. Isso não é esquema de enriquecimento rápido ou conto de fadas financeiro. É matemática básica que vem criando milionários há gerações. Mas de alguma forma, a maioria das pessoas ou não entende ou não acredita que realmente funciona. O segredo está em entender juros compostos. Dizem que Einstein chamou isso de 8ª maravilha do mundo. Se Einstein disse isso ou não é discutível, mas o sentimento é absolutamente
correto, quem entende juros compostos pode construir riqueza séria com o tempo. Quem não entende vai passar a vida inteira trabalhando cada vez mais duro enquanto o dinheiro fica na poupança rendendo praticamente nada. Deixa eu te mostrar exatamente como isso funciona com números reais que podem te surpreender. Imagina que você decide investir R$ 2.500 todo mês. Isso é aproximadamente R$ 600 por semana. Não é troco, mas também não é quantia impossível para a maioria dos adultos que trabalham. A gente está falando do custo de comer fora algumas vezes. Ou talvez o que você gasta em assinaturas, cafés e compras por impulso durante o mês. Agora, assumindo que seus investimentos rendem em média 7% ao ano. Na verdade, é bem conservador comparado com a performance histórica da Bolsa Brasileira. Aqui é onde fica, interessante. Leva aproximadamente 7 anos e 9 meses de aportes mensais consistentes para atingir seus primeiros R$ 500 mil. 7 anos e 9 meses. Pode parecer eternidade, especialmente quando você está começando. Mas pensa assim, 7 anos atrás você era a mesma pessoa que é hoje. O tempo tem um jeito engraçado de passar, esteja você construindo riqueza ou não, durante esses primeiros 7 a 8 anos. A maior parte do dinheiro, acumulando na sua conta, vem diretamente das suas contribuições. Você essencialmente está fazendo o trabalho pesado, enquanto os juros compostos ainda estão aquecendo no banco de reservas. Desses 500 mil, aproximadamente 230 mil vêm dos seus aportes mensais, enquanto os 270 mil restantes representam os retornos que seu dinheiro gerou. Nada mal para o dinheiro que está só ali parado trabalhando para você, mas admito que não vai mudar sua vida da noite para o dia. Aqui é onde a maioria comete erro crítico. Olham para esses números e acham que o processo é lento demais, ou ficam desencorajados porque os retornos não parecem impressionantes o suficiente. O que não percebem é que acabaram de completar a parte mais difícil da jornada inteira. Construíram a fundação que vai sustentar tudo que vem a seguir. É como passar anos aprendendo a tocar instrumento. O começo é frustrante e progresso parece dolorosamente lento. Mas quando você atinge certo nível de competência, melhoria acelera dramaticamente. Lembra, a gente está tentando chegar em 5 milhões e você acabou de bater 500 mil. No pensamento tradicional, você assumiria que está 10% do caminho, mas juros compostos não funcionam assim. A verdade é muito mais encorajadora que isso. Desse ponto em diante, seu dinheiro começa a trabalhar muito mais para você. Aqueles retornos de investimento que parecem modestos durante os primeiros 8 anos, começam a fazer bola de neve de formas que vão genuinamente te surpreender. O próximo marco é R$ 1 milhão. E aqui está o chute que explode a mente da maioria. Leva apenas cerca de 5 anos a mais para chegar lá. Deixa eu repetir, porque é importante. Levou quase 8 anos para ir de 0 a 500 mil. Mas apenas 5 anos adicionais para dobrar essa quantidade. A gente está agora 13 anos na sua jornada de investimento e você está sentado em R$ 1 milhão. A matemática está começando a virar a favor de um jeito grande. Nesse ponto, juros compostos estão realmente começando a mostrar força. Desse 1 milhão, você contribuiu pessoalmente aproximadamente 390 mil através dos seus investimentos mensais. Os outros 610 mil, isso é puro crescimento de investimento. Seu dinheiro tem trabalhado quieto no fundo, ganhando retornos sobre retornos. E de repente, esses ganhos estão ficando substanciais. Mas aqui está a parte que vai absolutamente explodir sua mente. E é por isso que aquele primeiro marco de 500 mil é tão psicologicamente importante. Mesmo que você só tenha atingido 1 milhão, você está, na verdade, muito mais perto de se tornar multimilionário do que os números sugerem. Aqui é onde aquela afirmação original sobre os primeiros 500 mil, sendo os mais difíceis, começa a fazer sentido. Perfeito. A razão disso funcionar é que juros compostos são exponenciais, não lineares. Cada real de crescimento gera seu próprio crescimento futuro, criando esse efeito bola de neve, que acelera com o tempo. É como empurrar pedra montanha acima. O começo é brutal e exaustivo, mas quando você atinge o topo e aquela pedra começa a rolar montanha abaixo, você basicamente só precisa sair do caminho. Agora, você deve estar se perguntando o que acontece durante o próximo trecho rumo àquele
marco mágico 7 dígitos. Aqui é onde as coisas ficam realmente excitantes e, honestamente, um pouco viciantes de assistir. Durante a próxima fase, enquanto você continua fazendo aqueles mesmos aportes mensais, juros compostos se tornam a força dominante na sua equação de construção de riqueza. Quando você bate a marca de 18 anos, você atingiu 2 milhões de reais. Suas contribuições pessoais totalizam cerca de 900 mil, mas seu saldo de conta mostra 2 milhões. Isso significa que quase 3/4 da sua riqueza vieram de crescimento, composto ao invés das suas próprias economias. Pensa no que isso significa em termos práticos. Você está agora ganhando aproximadamente 140 mil reais por ano só de retornos de investimento. Lembra quanto tempo levou para você acumular seus primeiros 500 mil? Agora você está gerando mais de 1/4 dessa quantia anualmente sem mover um dedo. A parte linda sobre esse processo inteiro é que não requer que você viva como eremita ou faça sacrifícios dramáticos no seu estilo de vida. A gente está falando de guardar R$ 2.500 por mês, que para muitas pessoas representa nada mais que ser ligeiramente mais consciente. Sobre gastos discricionários. Isso não é sobre se privar de tudo que é agradável na vida. É sobre fazer pequenas escolhas consistentes que se compõem com o tempo em algo verdadeiramente notável. A pessoa que entende esse princípio e age sobre ele vai construir riqueza substancial. A pessoa que fica esperando pelo momento perfeito ou pela quantia perfeita provavelmente vai passar a vida inteira imaginando o que poderia ter sido. E francamente, isso é meio trágico, porque a gente está literalmente falando de matemática básica aqui, não ciência de foguetes ou informação privilegiada. A aceleração fica ainda mais dramática quando você move além daquela marca de 2 milhões. No ano 22 você está olhando para 3 milhões de reais. E isso nos traz ao nosso segundo grande ponto de virada. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes de uma perspectiva de estilo de vida. Porque 3 milhões e meio de reais em ativos produtivos representa algo que a maioria das pessoas nunca entende. Verdadeiramente até experimentar em primeira mão. Aqui tá porque esse marco é tão significativo. A renda familiar mediana no Brasil gira em torno de 6 mil reais por mês, 72 mil por ano. Isso é alcançado por alguém tendo que vender seu tempo para empregador em troca de salário, lidando com transporte, política de escritório, chefes exigentes e todas as outras alegrias da vida corporativa, mas com 3 milhões e meio investido adequadamente. Basta uma taxa de retorno de 8% para atingir aquele mesmo nível de renda. Deixa eu quebrar isso para você, porque as implicações são impressionantes. Se você tem 3 milhões e meio rendendo 8% anualmente, isso gera 280 mil reais de renda de investimento por ano. 23 mil por mês. Agora isso não está exatamente igualando a renda familiar atual, mas é renda passiva substancial, que pode mudar dramaticamente sua situação financeira. Para o brasileiro médio, atingir 3 milhões e meio em investimentos representa grande avanço psicológico, porque de repente percebem que estão gerando renda passiva significativa que pode suplementar ou parcialmente substituir renda do trabalho. Podem ainda ir trabalhar se quiser, usar o salário para acelerar a construção de riqueza ainda mais. E assistir o patrimônio líquido continuar crescendo através de juros compostos. É como ter o bolo e comer também, exceto que o bolo continua crescendo mesmo enquanto você está comendo. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas começa a respirar um pouco mais aliviada financeiramente. O medo de ruína financeira não desaparece completamente, mas encolhe dramaticamente quando você percebe que pode gerar 200 a 250 mil por ano em renda passiva. De repente, perder emprego vira inconveniência ao invés de catástrofe. Ficar doente não significa devastação financeira. Você tem opções que simplesmente não existem para pessoas vivendo de salário em salário. Mas tem algo mais que acontece nesse nível que é ainda mais importante, que a segurança financeira. Sua relação inteira com o risco muda quando você tem ativos substanciais trabalhando para você.
você pode se dar ao luxo de correr riscos calculados que podem acelerar sua construção de riqueza ainda mais. Talvez você sempre quis abrir negócio, mas tinha medo demais de abrir mão do salário fixo. Quando seus investimentos estão cobrindo porção significativa das suas despesas básicas, você pode se dar ao luxo de dar aquele salto empreendedor. Talvez você queira voltar a estudar ou aprender nova habilidade que pode aumentar seu potencial de ganhos. Quando você não está preocupado em pagar aluguel, pode investir em si mesmo sem pressão esmagadora de retornos imediatos. Ou talvez você só queira viajar e ver o mundo enquanto ainda é jovem o suficiente para aproveitar. Quando o seu dinheiro está trabalhando para você, você não está adiando seus sonhos até alguma idade mítica de aposentadoria, quando pode estar velho ou doente demais para vivê-los. Isso é o que riqueza real parece. E não tem nada a ver com se exibir ou impressionar outras pessoas. É sobre ter escolhas. É sobre poder dizer não para as coisas que não te servem, e sim para as que servem. É sobre desenhar sua vida de acordo com seus valores, ao invés do saldo da conta bancária. Agora, alguns de vocês provavelmente estão pensando sobre inflação e se perguntando se esses números vão se sustentar com o tempo. É questão justa e, na verdade, já está embutido na estratégia se você executar corretamente. Se você está gerando 8 a 9% de retornos anualmente e só vivendo de 6 a 7% do valor do seu portfólio cada ano, o crescimento restante ajuda seus investimentos a acompanharem a inflação. Sua quantia principal gradualmente aumenta, o que significa que sua renda passiva gradualmente aumenta também. Você não está só mantendo seu poder de compra, está, na verdade, crescendo ele com o tempo. Mas deixa eu te contar o que acontece quando você finalmente cruza aquele limiar mágico de 7 dígitos. Porque aqui é onde as coisas ficam genuinamente de explodir a mente. Seus primeiros 5 milhões de reais não representam apenas número numa tela. Representa a transformação psicológica completa, que a maioria das pessoas não pode entender totalmente. Até experimentar em primeira mão, quando você bate aquele marco de 5 milhões, que acontece em torno do ano 29 de investimento consistente, algo muda no seu cérebro. Você vai sentir senso avassalador de alívio, primeiro e acima de tudo. Finalmente, todos aqueles anos de levar marmita e dirigir carro usado realmente resultaram em algo tangível. É como cruzar a linha de chegada de maratona, onde o prêmio não é só medalha. É a habilidade de respirar um pouco mais fácil pelo resto da sua vida. Você não vai necessariamente se sentir rico, especialmente com a inflação fazendo 5 milhões parecerem mais com 1 que 2 milhões e meio, costumavam representar, mas você vai se sentir validado. Vai perceber que construir riqueza não é só para quem herdou ou quem teve sorte com Bitcoin. Como empregado regular, com salário regular, você provou que o sistema realmente funciona se você tem disciplina para continuar. Aqui está o fascinante sobre atingir esse marco. Seus primeiros 5 milhões te dão um desbloqueio psicológico massivo. Se a maior parte está investida adequadamente, você de repente começa a ver possibilidades em todo lugar. Talvez você sempre quis investir em startups, mas nunca teve o capital para você ter. Talvez sonhou em comprar imóveis para alugar, mas não conseguia qualificar para os empréstimos. Agora seu patrimônio líquido abre portas que antes estavam trancadas. O medo de catástrofe financeira não desaparece inteiramente, mas encolhe para níveis gerenciáveis. Você pode gerar 200 a 250 mil por ano em renda passiva nas taxas de hoje. O que significa que mesmo se tudo mais dar errado, você não vai acabar comendo ração na velhice. Isso é genuinamente libertador de formas que pessoas que não experimentaram simplesmente não podem compreender. Mas aqui é onde isso fica realmente interessante. E é algo que separa pessoas que ficam milionárias de pessoas que se tornam multimilionárias. Algumas pessoas ficam confortáveis depois de bater 7 dígitos e basicamente relaxam daí em diante. Atingiram o que pensavam ser impossível. Então afrouxam a disciplina que os trouxe até ali em primeiro lugar. Grande erro: as pessoas que entendem construção de riqueza em nível mais profundo percebem que atingir seu primeiro 5 milhões é como se formar na faculdade.
é conquista enorme. Mas também é só o começo do que se torna possível. Desse ponto em diante, a matemática fica absolutamente ridícula a seu favor. Você só precisa que seu portfólio cresça 50% para bater 7 milhões e meio. Isso pode acontecer em apenas alguns anos com condições de mercado adequadas. Para atingir 10 milhões, você só precisa que seus investimentos dobrem, o que historicamente acontece a cada 7 a 10 anos, dependendo da performance do mercado. O salto de 10 milhões para 15 milhões requer apenas aumento de 50%. De 15 para 20 milhões, você precisa de apenas 33% de impulso. Cada milhão subsequente fica mais e mais fácil se você mantém a disciplina financeira que te trouxe até ali em primeiro lugar. Aqui é onde pessoas ricas começam a pensar diferentemente sobre dinheiro e tempo. Entendem que cada real tem potencial de se tornar múltiplos reais através de crescimento composto. E esse entendimento influencia cada decisão financeira que fazem. Aquele jantar caro não está só custando R$ 500 essa noite. Está potencialmente custando vários milhares em crescimento de investimento perdido nas próximas décadas. Agora eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Bruce, isso tudo soa ótimo na teoria. Mas e as crises de mercado? E se a economia desabar bem, quando eu preciso do dinheiro? Essas são preocupações legítimas. E exatamente porque diversificação e taxas de retirada conservadoras importam tanto. Aqui está a questão com quedas de mercado que a maioria não percebe. Se você está investindo consistentemente ao longo de décadas, quedas de mercado, na verdade, te ajudam a acumular riqueza mais rapidamente. Quando preços caem, suas contribuições mensais compram mais ações. Quando o mercado inevitavelmente se recupera, e sempre se recupera historicamente, aquelas ações extras que você adquiriu durante a queda se tornam incrivelmente valiosas. Então, aí estão 3 pontos de virada que transformam seu patrimônio líquido de progressão lenta para força imparável. R$ 500 mil, quando juros compostos finalmente acordam e começam a mostrar poder. 3 milhões e meio, quando seu dinheiro pode gerar renda passiva substancial que muda a sua segurança financeira. E 5 milhões, quando você percebe que basicamente venceu o jogo financeiro que a maioria das pessoas nem sabe que está jogando. A matemática não mente. Mesmo que requeira mais paciência do que nossa sociedade de micro-ondas geralmente valoriza, comece a investir consistentemente hoje, porque daqui 29 anos você vai se agradecer, ou vai ficar imaginando o que poderia ter sido. Se inscreve no canal para mais conteúdo assim, deixa o like se você entendeu o poder dos juros compostos, compartilha com quem precisa ver isso. E se você ainda não escreveu lá nos comentários, vai agora. Eu tenho a mente milionária. Declara para o mundo que você é diferente, que você entende o jogo e está pronto para jogar, para vencer. Valeu, galera. Até a próxima.